Esse podcast é destinado a trazer debates literários com escritores participantes do projeto Por Trás dos Livros. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar boas-vindas a todos os ouvintes do primeiro podcast do projeto Por Trás dos Livros. Hoje eu trago comigo as duas escritoras participantes do projeto, a Daniele Claudino, que é a autora do livro Amanhecer das Feiticeiras, e a Carol, criadora do livro Olhos Negros. Venho falar de um debate muito importante para a literatura brasileira, né? Algo que remete cotidianamente à vida de qualquer escritor que começou a sua carreira na literatura no Brasil, né? Que é as dificuldades de ser um escritor independente no Brasil. Quero desejar boas-vindas às duas participantes e agradeço muito pelo fato delas virem aqui, colocar o tempo delas aqui no podcast do projeto para falar sobre a opinião delas, né, como pessoas que têm experiência literária e que também são escritoras independentes. Eu gostaria primeiro de perguntar a Daniele como ela se sente em relação a essas dificuldades, a experiência pessoal dela. Então, hoje em dia é muito difícil publicar aqui no Brasil, porque a gente tem que competir com escritores estrangeiros, então tem que estar sempre inovando para trazer histórias originais e que atraiam o público. E hoje em dia não é tão fácil assim, né? Você, Carol, como você se sente em relação a isso, né? Você também tem bastante experiência, né, como escritora digital, independente. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a essas dificuldades. Como você se sente em relação a isso? Oi, Thaís, oi, Dani. Então, eu não sou experiente ainda no meio digital, ainda estou aprendendo. E uma das grandes dificuldades, realmente, eu acho que é essa parte de ensinar, porque a gente escreve lá e muitas vezes não tem ninguém para falar, olha, é confiável, vai trazer leitores, é algo que, para mim, dificulta muito, porque eu me joguei de uma maneira louca para tentar escrever, sem saber qual era meu público, realmente a parte da experiência que falta muito. Eu queria ressaltar aqui aquilo que a Daniele falou, né? Acompanhada também da questão da Carol, que também é muito importante, que sim, eu acho que os escritores digitais, eles sofrem muito mais com essa questão de dependência do que os escritores físicos. Por quê? Quando você publica um livro, você ainda tem uma certa ajuda da editora, entendeu? Em relação à revisão, em relação à divulgação do seu livro. E quando você é escritor digital, isso é um trabalho que você tem que fazer sozinha. Então você se torna um editor, um revisor e um escritor na sua obra. Então o trabalho é muito maior e chega a ser sim uma dificuldade muito maior. E aquilo que agora ressaltando aquilo que a Carol disse, nós escritores que começamos sozinhos, sem ter nenhuma ajuda, nenhum respaldo, a gente fica meio sem o que saber, sim, por onde começar, em qual gênero começar, entendeu? Isso às vezes até causa um certo desânimo, digamos assim, para quem está começando, entendeu? E eu acho que isso é uma das maiores dificuldades. Eu sinto que nós perdemos muitos talentos, escritores talentosos, por causa dessa falta de ajuda, né? Falta de auxílio que o escritor digital tem e é a questão da completa dependência que ele tem de si mesmo, de pesquisar tudo e a concorrência, né? Principalmente, que eu acredito que a concorrência é bem grande hoje em dia no mundo digital, né? Então, publicar por conta tem suas vantagens e suas desvantagens. Mas eu diria que o maior desafio é entregar um trabalho bem feito no final.
Mas, então, como você disse, bem revisado, bem diagramado, com uma capa atraente. Mas hoje em dia já tem. A maioria desses serviços não é cara. Tem inclusive algumas pessoas que fazem de graça em alguns projetos. Então, eu concordo com o que a Laís e a Dani falaram. É a falta de assistência, né? E realmente a gente saber uma direção certa do que fazer e não fazer nas nossas obras. Ter alguém para nos ajudar a revisar as obras, né? E nos levar para o caminho certo. É muito difícil a gente que está começando agora e a gente não tem nenhuma base, a gente vai do zero, realmente, sem conhecer público, sem conhecer. Tem pessoas que sabem, né, fazer design de capa, mas quem não sabe, não tem nenhum, como eu posso dizer, nenhuma base mesmo para começar uma história. E isso desmotiva muitas pessoas que querem escrever seu livro porque não tem ninguém para poder auxiliar. Eu acho que falta muito isso, ter uma segurança que vai conseguir. E isso desmotiva muitos escritores a continuar sua história porque não tem ninguém para poder auxiliar e ajudar nessa fazer essas obras. Eu concordo muito com o que você falou sobre um dos maiores desafios, sim, né? É entregar um livro, digamos assim, perfeito, né? Completamente revisado certinho, né? Isso se junta um pouco com aquilo que a Carol falou, né? Sobre a dificuldade de ser novo e ter que revisar, né? Hoje em dia a gente tem sorte que na internet a gente consegue encontrar pessoas que dão o tempo delas para poder revisar de graça, né? E ou também pessoas que a gente paga, né, no preço adequado, razoável para ter nossas obras revisadas. Mas ainda assim eu sinto que há uma insegurança em relação a isso, né? Do que você ter um profissional trabalhando na sua obra e experiente. Eu queria colocar um ponto aqui para vocês, que é a questão da, na opinião de vocês, com a experiência de vocês, qual seria a maior dificuldade de todas para um escritor independente? Então, na minha opinião, eu acho que é a divulgação. Que muitos escritores, quando estão começando, não têm ideia da importância de uma boa divulgação. E acredita que basta escrever uma história, uma boa história, e os leitores virão até eles, mas não é assim. Você tem que escrever uma história que se destaca entre as demais, porque tem muitas histórias semelhantes nesses sites de fanfic. E você tem que divulgar nos grupos certos, porque tem grupos que é mais voltados para autores, tem que achar grupos voltados para tanto leitores quanto escritores. Então, nossa, eu concordo com vocês. E é uma boa pergunta, Laís. Para mim, é realmente a parte também da divulgação. Eu, no começo, agora que eu tô aprendendo um pouquinho, mas no começo eu saía divulgando em qualquer lugar, de qualquer jeito, e botava umas frases, e eu percebi que eu estava divulgando no lugar errado, né? A gente aprende que tem que ir atrás dos leitores, não dos escritores, porque eles também estão à procura de outras pessoas para lerem o livro deles e dar o devido valor, né? Porque quando a gente divulga para outros escritores, eles não vão ler, assim, não ler como a gente gostaria que lesse, eles vão ler porque a gente vai ler, é uma troca de leitura, então eles vão rolar isso, uma troca de leitura, mas não aquela leitura que fala, caraca, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Não, a gente, é muito difícil, pelo menos da minha parte, encontrar um público para o meu livro, porque como meu livro é romance ficção, encontrar um público para mim é difícil, porque é uma área que é muito difícil achar, pelo menos não consegui achar ainda. É um público que é difícil, então acho que achar o público uma maneira de divulgar no lugar certo, igual a Dani falou, é uma maneira de eu pegar e falar assim, cara, esse é meu público, ele vai ler porque gosta, não é por obrigação. Então eu acho que essa parte da divulgação pesa bastante pra gente que tá iniciando e não conhece as maneiras certas de divulgar. Vocês parece que me resumiram, sinceramente, porque
eu sempre tive essa dificuldade em relação à divulgação como escritora, né? Desde a época que eu comecei assim fazer fanfics, antes de começar com obra totalmente da minha autoria, sempre foi uma dificuldade essa questão de divulgação, porque é difícil você encontrar um lugar que se encaixe perfeitamente ao gênero que você escreve, entendeu? Até porque na internet a gente sabe que tem muitas histórias que têm mais embasamento, né? Ganham mais popularidade, tem gêneros que são mais populares e outros não. Como a Carol falou agora, que é difícil de encontrar esse como eu posso explicar? Esse público para o livro dela, que é romance ficção, né? De fato, isso também torna ela diferente, né? Torna ela única, mas também para o público digital é algo novo. Então, a chamada de leitores para esse livro depende muito da divulgação, como a Daniela apontou, né? E de como essa divulgação é feita. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade, sempre tive. Agora, a minha opinião sobre essa questão das maiores dificuldades, eu acho que é a desmotivação que o escritor tem que enfrentar, porque vamos ser sinceros conosco, né? O livro, os nossos livros, eles estão competindo com milhares de outros livros na internet. E eu acho que o que mais desmotiva, o que mais é uma dificuldade para um escritor, é você trabalhar numa obra, às vezes ficar meses trabalhando naquilo dali, semanas, e você publicar um capítulo e você não ver um comentário na sua obra, entende? Isso desmotiva muito o escritor a continuar. Eu acho que isso é um dos principais motivos que faz a gente perder tanto escritores talentosos. Eu já vi diversas vezes, eu já li diversas obras que eram impecáveis e elas eram deixadas de lado porque elas não eram tão reconhecidas, entendeu? Eu acho que enfrentar a desmotivação, né, que isso desmotiva os escritores, é uma das principais dificuldades para o escritor independente. Então, eu concordo com o que a Laís falou, da parte também, principalmente da desmotivação. Eu, no começo, teve um ano que quando eu comecei a realmente confiar, né, porque a gente coloca o nosso livro exposto, né, para outras pessoas ler. Então, eu peguei e comecei a escrever e no começo eu não achei o público, eu não sabia divulgar, eu totalmente, hoje eu tenho um pouquinho de experiência, mas no começo eu era totalmente inexperiente e não sabia divulgar. Então, às vezes não recebia nenhum comentário, às vezes era pouca leitura, às vezes eram os comentários, era totalmente negativo, e isso foi me desmotivando. Nem tanto como a gente faz um nicho diferente, né, de leitura, de público. Então, isso começou a mexer comigo. Aí eu parei e excluí, na época, o livro. E depois que eu fui conhecendo um pouquinho mais, eu peguei e coloquei novamente. Então, a confiança veio depois de eu conversar com outras pessoas que já estavam escrevendo, para poder me motivar a voltar a escrever. Então, essa parte de motivação é um ponto que realmente mexe muito comigo. E eu gostaria de fazer uma pergunta às meninas, né? Mudando um pouquinho. É o que a inspiram a escrever? Porque o bloqueio é bem grande, né? Principalmente quando a gente é pressionada a escrever. Como vocês lidam com isso? Então, Carol, eu me inspiro muito em coisas do meu cotidiano, coisas que me atraem, que eu gosto. Eu costumo dizer que a inspiração está em todas as coisas. É só a gente observar bem. Sempre tem aquela coisa que aconteceu com a gente que a gente para e pensa, nossa, isso eu daria um livro. E dá mesmo um livro. Então, as críticas desmotivam muito o autor. Eu mesmo já recebi muitas, mas elas são comuns e é importante a gente saber filtrá-las para não desanimar com críticas não construtivas e deixar bem claro para o leitor que você não é o seu livro ou o seu personagem, porque infelizmente algumas pessoas confundem as coisas. Eu já vi muitos leitores insultando autores por atitudes dos personagens.
Então tem que deixar claro que seu ponto de vista e seus ideais podem não ser os mesmos que os dos personagens. Eu acredito muito que essa questão dos comentários negativos nas obras, ela se tem também, às vezes, né, por pessoas que têm implicância com aquele autor, mas também por parte de uma pessoa que não tem uma informação, né, sobre o trabalho que a pessoa tem para escrever aquele livro e a independência, né? Muitos comentários negativos eu já vi em relação à revisão das obras de alguns escritores, pessoas reclamando, né? Mas não sabe o quanto que é difícil você revisar um livro, editar um livro sozinho, entendeu? Só você ter uma ideia sobre aquilo dali e outra pessoa não podendo te dar uma outra crítica. Em vez da pessoa criticar de forma construtiva, ela tenta esnobar, às vezes para desmerecer o seu trabalho. É uma coisa que eu realmente acho muito errado, entendeu? Me magoa muito ver esse tipo de pessoa que faz isso, principalmente outros escritores que fazem isso, porque a gente sabe que, como escritor, ele deveria entender o nosso lado também, mas por parte dos leitores normais, eles não têm uma informação, entendeu? E isso que a Daniele falou é muito importante. Tem muitas pessoas que tendem a confundir as coisas. Você bota um personagem que tem uma personalidade ruim e aquela pessoa te critica, coloca como se você tivesse sendo aquela pessoa e, determinadas outras coisas que eu prefiro não comentar, que me toca um pouco assim. E respondendo a pergunta da Carol, eu nunca fui de ter muita. É até errado eu falar isso, eu não sei, mas eu nunca tive muito problema com a questão da inspiração para escrever uma obra. O meu grande problema sempre foi a insegurança, entendeu? Eu tinha medo de escrever alguma coisa e os leitores não gostar daquilo que eu estava escrevendo. Então eu travava. Eu tinha uma ideia, mas eu travava. No começo, principalmente, porque eu queria atingir um público, eu pensava muito naquilo dali. Como é que eu vou ficar famosa como escritora? O que eu devo escrever para ficar famosa? Eu pensava muito nisso. E hoje em dia eu tenho um pensamento muito diferente, né? Então eu criei umas certas atividades diárias para mim não ter problema com o bloqueio criativo, né? Que é o monstro de qualquer autor. Eu costumo pegar uma obra que tem um gênero específico em relação àquela ideia que eu quero usar na minha obra. Eu leio bastante autores que são experientes nesse gênero para eu poder criar uma ideia. Isso não é copiar, é se inspirar, entendeu? Eu também costumo escrever todo dia. Eu acho que o hábito da escrita todo dia é muito importante. Hoje em dia, se eu ficar um dia sem escrever, eu me sinto estranha. Mesmo que eu fique sem escrever um dia, uma hora, no horário que eu tenho que escrever, eu me sinto estranha. Eu falo, poxa, eu estou deixando de fazer algo que é muito importante para mim, pro meu processo criativo. Então eu não gosto de fazer isso. Complementando o que a Laís disse, tem muitos escritores publicados que desmerecem autores autopublicados. Isso acaba influenciando os leitores também, que preferem ler obras publicadas por grandes editoras. E as melhores histórias que eu já li foram autopublicadas. E eu acredito que a gente tem que escrever primeiro pra gente, escrever por prazer. E é o que eu faço. Eu nunca escrevo pensando se fulano vai gostar ou não. Eu escrevo mesmo pra mim, porque eu gosto, é uma coisa que eu faço desde jovem e eu adoro escrever. E aproveitando, eu queria perguntar para as duas, como vocês conciliam a escrita com a vida pessoal de vocês? Então, Dani, boa pergunta. Assim, eu, em especial, eu gosto de escrever de madrugada. Às vezes, do nada, me dá uma inspiração e eu gosto, para mim, é o melhor horário porque é silencioso. Eu posso pensar, eu posso usar uma musiquinha quietinha e para mim é o melhor horário para poder escrever é de madrugada. E assim não atrapalha o meu dia a dia, mas aí quando eu tenho alguma inspiração do nada, eu pego e anoto num caderno ou no que tiver pertinho de mim para não esquecer a ideia.
Faço também essa mesma coisa que a Carol faz. Eu acho que o melhor horário para mim é à noite, entendeu? Por questões de silêncio e o clima é bem mais fresco para poder escrever e a gente aumenta a nossa concentração. Às vezes, no dia a dia, quando eu tô em um lugar quieto e não tem ninguém, eu não tiver nada para fazer, eu escrevo ali mesmo no meu celular, porque eu já peguei o hábito de escrever sempre. Para conciliar, eu acho que o trabalho e a escrita, que é muito difícil um escritor viver só do livro, né? A gente tem que superar a questão do cansaço, porque às vezes a gente chega cansado do trabalho e a gente sabe que se a gente pegar e não escrever, a gente vai estar falhando no nosso processo de escrita, porque quanto mais a gente fazer isso, mais a gente se acostuma e vai deixando o livro de lado. Então eu tento superar o meu cansaço e tentar escrever pelo menos 1 hora por dia, à noite, para tentar conciliar e eu manter o meu processo de escrita bom. Para finalizar o primeiro podcast do projeto Por Trás dos Livros, eu gostaria de questionar vocês a seguinte coisa: qual seria a solução para lidar com essas dificuldades, principalmente para aqueles que começaram agora a questão do processo criativo, para lidar com essas dificuldades que fazem parte, infelizmente, do cotidiano dos escritores independentes, né? Então, eu acredito que mais informação sobre os processos de publicação, revisão e também união por parte desses novos autores. Se eles se unirem com projetos grátis, eles podem fornecer capas, podem fornecer revisão. Isso ajudaria muito, muito mesmo. Então, Laís, então eu concordo com o que a Dani falou, realmente, a parte da união, porque falta muito isso na união. Eu acho que por alguns escritores, autores, saber um pouquinho mais, de vez compartilhar, muitos deles acaba não ajudando os que realmente precisam, né? Eu acho que falta muito união, falta informações para as pessoas que a gente faz mil coisas, mas às vezes esquece aquele básico, é estudar um pouquinho, ter um pouquinho mais de informação para poder organizar e aprender, né, com o outro, porque nada nessa vida a gente aprende sozinho, a gente aprende com o outro. Entrando na onda do que vocês falaram, eu acho que essa é a melhor dica que os escritores novos que estão agora escutando o nosso podcast pode levar para a vida deles, que é a informação, é pesquisar. Em primeira instância, tudo sobre o seu livro, entrar na comunidade literária e perguntar. Não hesitem em perguntar àqueles que têm experiência e estão dispostos a ajudar vocês. Lembrem-se que nós também começamos desse jeito e que ninguém nasce sabendo, entende? E que a vida é um aprendizado, é um eterno aprendizado. Tem uma frase minha que eu costumo dizer que é assim: todo escritor, ele vive em constante aprendizagem. Então, sempre temos que buscar, mesmo que criamos experiências nessa área, a gente sempre tem que buscar para aprimorar a nossa escrita. Eu vou finalizar o podcast agora. Gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram do podcast e que ficaram conosco aqui até o final. E quero agradecer as participantes, a Daniela e a Carol, por colocar o tempo delas aqui para debater com a gente esse tema muito importante e pouco falado por aqueles que participam dessa literatura brasileira. E quero deixar as últimas palavras delas com vocês. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi muito bom fazer esse debate e eu espero poder ter ajudado alguém com um pouquinho da minha experiência. Obrigada, Laís. Obrigada, Carol. Foi um prazer. Então, meninas, eu agradeço muito a oportunidade da gente poder expressar a nossa opinião, né, sobre um pouquinho do tema. E muito obrigada, eu espero que você esteja gostando e acho que até a próxima.
Gostaria de dar uma ressalva aqui para aqueles que têm vontade de participar do projeto. É só entrar em contato conosco nas nossas redes sociais, que vamos te informar e recepcionar sobre as atividades do projeto, que tem relação em trazer mais autoria aos escritores independentes. E quero deixar informado aqui que se você vê esse podcast em outro veículo de comunicação, em outro projeto, provavelmente é um daqueles que está vinculado à nossa parceria com o nosso projeto. Caso não esteja, por favor, informe a gente. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero ver cada um de vocês no nosso próximo podcast mensal e até breve.